E aí, gente, aqui é a aula 10. Concebido em liberdade do Hotbar. Já tá terminando o curso, talvez a próxima aula seja a última. Eu não vou falar muito sobre a guerra, eu só vou focar nos aspectos principais agora. É porque a gente já falou bastante, mas a próxima aula vai ser só uma finalização, né? Provavelmente, vou ver ainda, se permitir. Então aqui vai ser um prelúdio à revolução, coisas que aconteceram antes, né? Então primeiro a gente fala sobre questões de libertarianismo ali, né? Na visão de Rothbard, né? John Adams, na verdade, falando sobre direito natural, né? Entre os direitos naturais das colônias estão esses: primeiro, o direito à vida; segundo, a liberdade; e terceiro, a propriedade. Isso daqui vai ser incluído na Constituição Americana posteriormente. Vida, liberdade e propriedade. Vida a você mesmo. A liberdade de você fazer ir e vir como quiser, sem violar leis, obviamente. Se você fazer leis, se você violar as leis, você vai ser preso. E terceiro, a propriedade. E propriedade também significa propriedade do ponto de vista comercial. O termo liberdade está conectado com o termo propriedade, que significa liberdade comercial também, do indivíduo. Aí é um ponto legal posterior, mas enfim, eu não vou tratar aqui. Mas essa é a minha interpretação. Eu sei que tem outras. Juntamente com o direito de apoiá-las e defendê-las da melhor maneira possível. Esses são os ramos evidentes e não deduções, não são tipo um achismo. Do dever da autopreservação, comumente chamado de primeira lei da natureza. Então eu tenho o direito de me defender contra alguém que me ataca, né? Ele continua, entre aspas: todos os homens têm o direito de permanecer em estado da natureza, é um termo de Locke, né, que é o state of nature, pelo tempo que desejarem, e em caso de opressão intolerável, civil, religiosa, de deixar a sociedade a que pertencem e ingressar em outra, né? Liberdade de ir e vir, né? Na Coreia do Norte não é assim, né? Você é obrigado a ficar lá, você não pode sair. Todo direito natural não explicitamente enunciado, ou necessariamente cedido pela natureza, de um pacto social permanece. Então você tem também relações sociais associadas ao direito. Então, isso não gera positivismo, isso gera, na verdade, obviamente, você tem leis que têm que ser criadas conforme o contexto social, né? Então, por exemplo, não existia leis de criptomoedas antes delas virem a existir. Não tinha leis de carros, os carros atuais modernos, sem eles existirem. Então as leis elas vão se adaptando ao que vai acontecendo. Mas isso não tira a noção de direito natural ser uma relação absoluta, legal e moral, e ética, né? Da não contradição, né? Pelo princípio da não contradição. Eu não vou falar sobre aqui. Durante 1771 até 72, os americanos importaram 580 mil libras de chá britânico, das quais Boston importou 375 mil libras. Os portos do sul, a maior parte do restante. Em contraste com essa nova importação média anual do chá tributável, e agora era de 290 mil libras, e o consumo americano total por ano foi estimado em 6 milhões e meio de libras. Né? Então a gente vai começar a ver um pouco de como essa relação da não importação de chá vai mudar. E tem pessoas que vão ser contra você agir contra essa questão do chá. O Benjamin Franklin, por exemplo, em certo momento. O Benjamin Franklin eu acho que ele não sabia o que queria, né, cara? Porque uma hora ele tava de um lado, do outro, era meio louco. A estrutura do comércio de chá inglês era a seguinte: o monopólio da Companhia das Índias Orientais, que era monopólio também, importava chá de Cantão na China, usando todos os seus poderes governamentais para governar a Índia como base comercial e lucrativa. Então eles tinham lá seus monopólios lá em certas regiões que eles controlavam. A empresa vendeu o chá em leilão público, estabelecendo o preço mínimo, ou preço de perturbação. Os comerciantes ingleses compraram em leilão e venderam os comerciantes importadores americanos, que por sua vez venderam os varejistas. Então, qual que é a lógica aqui? Tu tem a venda do chá em leilão, vários blocos de chá, da commodity chá. Por sinal, ainda transacionada como commodity de investimentos, né? No mercado de commodities. Os comerciantes ingleses compravam em leilão, leiloavam esse chá e compravam quem dava o maior valor, vendia, pegava, né? E os vendiam a comerciantes americanos. Então, beleza, começou com a Companhia das Índias Orientais, importando chá de Cantão na China. Aí tinha do comércio inglês, tá? Aí tinha o controle da Índia, como base comercial desse chá, pra depois distribuir. E aí comprava em leilão esse chá.
e vendia os americanos. Então os americanos importavam chá. Eles compravam chá da Inglaterra, através desse sistema. No fim o chá vinha da China. Tudo vem da China, até daquela época. Do chá, né, no caso. E por sua vez vendiam os varejistas. Então o cara importa, o comerciante de commodity de chá americano, ele importava o chá, esse era o seu foco. E ele vendia os lojistas, né? O lojista, ele não quer ir lá no porto, pegar chá, fazer todo o trâmite. Ele somente quer, ok, eu tenho um fornecedor que importa chá do fim do mundo. E aí eu quero comprar. E claro, o varejista comprar. Esse era o trâmite. A compra americana de chá britânico foi desencorajada não apenas pela alta do preço, mas também pelo calendário irregular das leilões das Índias Orientais, que não permitiam um planejamento prévio adequado por parte dos comerciantes americanos. Então, você vai para uma questão de teoria de Rothbard, por exemplo, em relação ao homem, economia e Estado, ele fala essa questão de calendários temporais. Nesse caso, do ponto de vista do chá. Então, como você não conseguia planejar de forma correta em relação ao câmbio do chá, como comprar isso de forma correta, você acaba perdendo lucro nesse processo, né? Você acaba pagando um valor maior. E aí tem a icônica. Icônica ao ponto de eu nunca ter ouvido sobre história americana na escola. Pelo menos eu nunca. Cara, nunca. Acho que nem ensinava, mas de uma forma totalmente nada a ver, cara. Sem uma dinâmica correta, talvez. Enfim, tudo que eu aprendi de história na escola foi inútil, né? Eu aprendi mais fazendo cursos posteriormente de história. Mais acadêmicos, né? E lendo livros, né? Principalmente pelo curso que eu vou citar posteriormente. O Coursera. Mas a festa de chá de Boston, cara, eu vi quando eu era criança, né? Já vou mostrar por quê. Mas basicamente, você tem os Moonhawks, que eram esses meio que índios aqui. Indians, né? Que estavam jogando o chá que vinha nesses pacotes aqui no mar. Perdendo seu valor. Jogou no mar, né? Benjamin Franklin falou que não poderia ter feito isso. Errado, né? Por que eles fizeram isso? Todo mundo falou, cara, chega, não pode ter mais importação de chá. Chega. Não é questão do chá em si, é questão do imposto cobrado sobre o chá. O imposto de importação, isso é imoral. Porque é imposto cobrado pela própria Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra vende o chá com imposto. Você entende que alguém exógeno à economia da colônia está vendendo com imposto o chá pra eles? Tarifa? Cara, não, chega. A Inglaterra não pode fazer isso com a gente. Então, no ato, talvez, de vandalismo, entre aspas, vandalismo não, né? De liberdade, né? Eles jogaram o chá no mar. Na zoeira. E todo mundo apoiando aqui. Justo. O objetivo não é a questão do chá, é a questão do imposto. Não é nem questão do imposto, é a questão do poder para destruir inglês. Pelo John Marshall aqui. O poder de destruir estava na mão dos ingleses, eles não queriam mais que o poder estivesse na mão dos ingleses. Por que tá essa imagem aqui? A primeira vez que eu vi a festa do chá de Boston, a primeira vez na minha vida, foi num episódio da Aventuras de Juniper Lee, que o irmão da acho que é da Juniper, não lembro o nome do irmão dela. Ele tem uma prova e a professora pergunta sobre a festa de chá de Boston. E aí ensina sobre a festa de chá de Boston. Na época que eu era criança, não entendi nada, cara. Mas tem isso, cara. Tem um episódio que me fez entender. Cara, isso existe, cara. Então, primeira vez que eu vi sobre isso. Sobre a festa de chá de Boston, não era pequena, né? Por que levantar isso, né? Às vezes... Por exemplo, a primeira vez que eu vi falar sobre Thomas Jefferson... eu não coloquei uma imagem, infelizmente, aqui, mas... Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington, cara, foi no episódio de Padrinhos Mágicos, cara. Que o time faz um pedido pros padrinhos pra trazer à vida o Franklin, Washington e o Jefferson, pra que eles pudessem ensinar ele sobre a história americana pra ele passar na prova. Estranho, né? Eu realmente aprendi. Eu soube da existência deles por causa disso, não na escola. A União aprovou por unanimidade resoluções exigindo que nenhum comerciante importasse chá britânico. Agora tava no radicalismo mesmo, né? Um comitê incluindo líderes radicais como Sam Adams,
William Molyneux, Dr. Joseph Warren para pressionar os renúncias dos consignatários, né? Então agora não podia mais importar chá. É ruim pra quem gostava de chá, né? Que agora, se você botasse chá, você ia se ferrar. E todo mundo ia pra cima de você. Mas os consignatários foram encorajados pelo apoio do Hudson e recusaram-se repetidamente a renunciar. Quando o chá chegou nos barcos, carregamento, né? Daquela época, em março, né? Tem a janela de carregamento temporal. Foram queimados durante o ano em Charleston, Greenwich, Anápolis e Nova Jersey. Então ninguém mais vai tomar chá. Não é questão do chá, é questão de imposto. Quem era viciado em chá, coitado, né? Não podia mais tomar. Eu sei que deve ter uma origem inglesa, né? Porque eles gostavam tanto de chá. O chá, que era uma bebida básica em toda a América, logo desapareceu das colônias. Já em 30 de janeiro, os comerciantes de chá de Boston concordaram em suspender a venda de todo o chá. Então, mesmo os comerciantes concordavam em perder seu lucro em chá, às vezes talvez focado somente em chá, por razões nesse sentido, né? Razões patrióticas aqui. Né? Patrióticas talvez não seja o termo, tá? Relações contra-econômicas. E o movimento logo se espalhou para outras províncias, né? Essa renúncia, né? Esse sacrifício deles. Aí tem a opinião do Benjamin Franklin, né? Que eu discordo. Para agravar a ironia, Franklin, ao mesmo tempo, enviava sua severa desaprovação conservadora ao Tea Party, porque é o Boston Tea Party o nome, ao Comitê de Correspondência de Massachusetts. Franklin denunciou o extremismo, destruir o que ele escolhe chamar de propriedade privada. Mas, cara, não é questão de propriedade privada. A questão é que eles estão colocando um imposto imoral, eles já estão fazendo isso há quase um século, de privar os americanos da sua liberdade econômica, e tu tá defendendo os malucos. Cara, Franklin é maluco, mano. Ele tá defendendo os malucos que tá basicamente usando o americano de cachorro, cara. Literalmente, a gente pode fazer uma charge os americanos com incorrentes e o parlamento lá inglês levando eles pra passear. É isso. Tu tá de. Cara, é tipo um vira-lata apanhando e dando risada, né? Continua. Cara, não tem como defender o que o Frank diz aqui, cara. Não tem lógica, cara. Eu sei que talvez o conservadorismo dele deve ser um do tipo, cara, eu não quero totalmente ser contra a coroa por algum motivo e tal, mas no fim ele estava errado. Uma designação que certamente levou o conceito de privado ao limite, né? Então, se tu tá falando então que a gente tem que ser pago esse imposto mesmo da parte da coroa britânica, além de outras questões, não é só o imposto do chá, é um princípio. O princípio de que a coroa estava simplesmente destruindo a prosperidade americana, a possibilidade de prosperidade americana. Aí vai ter essa questão da lei de Quebec, que é Quebec Act, que tinha duas partes básicas, né? Fixar uma estrutura permanente de governo ao povo de Quebec e expandir agressivamente as fronteiras da província, né? Aí tem aqui a província de Quebec, aqui a Louisiana, anteriormente, as colônias. E essa região pra cima vai ser o Canadá posteriormente, né? Tem aquele rio que faz a entrada aqui, que passa por tudo. Eu vou mostrar posteriormente nessa aula o mapa nos Estados Unidos só pra manter um pouco de coerência aqui minha. Então ele me expandiu um pouco ali, mas uma coisa que vai acontecer que eu acho desinteressante é a religião compulsória, né? Então vão restabelecer lá uma religião compulsória, católica no caso. E até os católicos ficaram pé da vida com isso, porque não era com a romana, né? Para os católicos romanos, né? Então, nem pra igreja no caso, né? Pois como em tantos casos na história, a contraparte exigida por privilégios especiais era o controle especial, né? Então eles elegiam lá que eles queriam, mas não necessariamente da padres aprovados do ponto de vista do catolicismo romano, né? Então era uma religião compulsória de forma até não normal para católicos, no caso, né? Que era uma forma deles ali, né? Segundo a lei, a Igreja Católica e suas receitas foram colocadas sob o controle da coroa, e a de Quebec seria completamente separada da Igreja Romana, né?
Pra quem é católico, eu sou protestante, né? Mas pra quem é católico pode ver que isso daí não tem lógica, né? Obviamente, não tem sentido nesse contexto. E aí compulsória, né? Religião compulsória não é moral. Tem que ter liberdade. Liberdade religiosa. Até faz sentido porque a única razão de religião ser misturada com o Estado no período de Israel, no Antigo Testamento, era uma questão da construção de Israel, do povo de Israel. Em que ele seria o povo de Deus. E que ainda é o povo de Deus. Só que quando vem o evangelho e o evangelho vai para os gentios, a noção de Estado se perde. Jesus não veio estabelecer um reino estatal. É um reino celestial, futuro, que não está aqui. Hebreus 11 vai falar sobre isso, por exemplo. Que a nossa terra não é aqui. A nossa cidadania é no céu. Se vocês pegarem a palavra politeia, em Filipenses 3:21. Acho que é 3:21, se não me engano. Uma boa pregação de Spurgeon nesse tema. Então o termo politeia é usado nessa passagem. Não sei se eu escrevi certo. Eu acho que é com... Tem que ser com epsilon. Eu não lembro se é com epsilon ou eta. Eu sempre esqueço. Politeia. Eu acho que é com epsilon, mas enfim. Eu acho que é assim, mas enfim. Eu vou corrigir. É com epsilon. Não é com eta, não. O professor de grego na época de teologia vai me pegar. Politeia. Que significa cidadania, constituição. Nesse contexto, eu acredito que cidadania é uma boa tradução de Filipenses 3:21. Então a cidadania está no céu, então não tem relação de igreja e Estado. Não tem como isso ocorrer. Isso é normal. Como o rei britânico não podia impor legislação ou tributação sem o parlamento, tal lealdade seria necessariamente mais cerimonial e pro forma do que qualquer outra coisa. E significava um avanço na independência da Grã-Bretanha. Então, novamente, a visão de Jefferson. Jefferson fundamentou o seu caso não apenas em reivindicações legais históricas, mas especialmente em direito nuclear, né? Então Locke vai ser muito usado na prerrogativa da evolução. Você tinha que ter uma prerrogativa teórica, né? Até porque, depois que você faz a evolução, o que você vai fazer? Como você vai fazer as leis? Você tem que ter uma prerrogativa teórica de ética e tal. E nesse contexto, uma visão cristã. Os direitos libertários dos colônios incluíam a liberdade do comércio com todas as partes do mundo. E esse direito invalidava até mesmo as tentativas parlamentares de regular o comércio americano. Né? Então, liberdade, em essência. A convenção adotou corajosamente a Associação da Virgínia, que prometeu a não importação e não utilização de qualquer chá. Então, não vai ter importação de qualquer tipo de chá da Inglaterra. Boicote absoluto de todas as importações diretas ou indiretas da Grã-Bretanha, exceto medicamentos. Então, tudo vai ser boicotado da Inglaterra. Não exportação absoluta com a Grã-Bretanha, ou seja, agora você não tem uma relação comercial mais com a Inglaterra. A gente não vai exportar nem importar de vocês. Vocês que se lasquem, a gente não quer mais ter relação com vocês. Isso é uma relação contra-econômica. A partir de 10 de agosto de 1775, o boicote total permaneceria em vigor até que todas as queixas mencionadas pelo Congresso fossem resolvidas. Né? O Congresso também conduziu suas deliberações em segredo, começou em comissão debatendo duas questões vitais, e aqui é muito importante para a aula posterior, né? A base filosófica da posição americana. Então, qual que era a base deles de direito, né? Direito natural. E até que ponto negaria a autoridade do parlamento. Então, eles não estão meio que... Nós vamos sair da coroa. Ainda. Tá no processo. Até que eles vão falar, cara, chega. Guerra. Mas a guerra não vai acontecer do nada, vai acontecer por uma causa. Sempre tem uma causa. Sempre tem um estopim. Que nem a da Primeira Guerra Mundial em relação à morte do cara lá da Suíça? Não lembro de onde ele era. O primeiro Congresso Continental aqui. Os radicais do comitê, liderados por John Adams e Richard R. Lee, insistiram em basear o caso americano na supremacia da lei natural e dos direitos naturais. Então tudo era direito natural. Eu escrevi um texto volto à linguagem recentemente, que é sobre as 5 maneiras de melhorar o Brasil, uma coisa assim, que o Morim me pediu pra escrever, né? E o meu primeiro ponto era direito natural. Que a base legal do Brasil deveria voltar mais ao direito natural e não ao positivismo atual. Então, e que o direito natural é superior ao positivismo, do ponto de vista moral e ético, em relação à
lei da não contradição em leis. De não permissão de leis que contradizem umas às outras, né? Então, eu creio que o direito natural ele ainda deve ser usado, e foi a base da revolução, né? Essa era a base lógica, né? E deve ser a base libertária, né? Eu creio que qualquer libertário, do ponto de vista de direito, tem que crer em direito natural. Na minha visão, né? Talvez outra pessoa mais anárquica vai vir por mais positivismo anárquico, sei lá. Os conservadores, por outro lado, estavam mais ansiosos para ignorar a lei natural. Então, nem todo mundo concordava com ela, porque normalmente lei natural, ela tem um predicado mais... Do ponto de vista de como cristão, tem que ser mais bíblico, né? Na época de Sócrates, ele baseava na visão ali homérica dele de mundo, né? E o Cícero na visão paganista dele romana. Mas ele acreditava nos deuses pagãos dele, baseada a noção de lei natural, dando contradição nesses predicados divinos, entre aspas. Divinos pagãos, né? Entre aspas, divinos, porque não são divinos. São mitológicos, né? No caso, do ponto de vista bíblico, você tem a lei natural com base bíblica, né? Mas você nem precisa. Se você, no caso, ignorar, o que eu discordo, né? Vamos supor que você ignore. Mesmo assim, você tem predicados de lei natural sem a mesma, né? Mas, na minha opinião, direito natural tem que ter base bíblica. Essa é a realidade, é a cosmovisão do mundo correta. Então tem que ter base bíblica, na minha opinião. As implicações profundamente radicais e confinar a declaração americana de queixas a discussões legalistas sobre a Constituição britânica, né? Então eles queriam falar, cara, a gente só tem que mudar um pouco a visão da coroa e a gente vai resolver os problemas. Mas não era assim, cara. Na verdade, você tinha que basear em direito natural, porque aí você fala, cara, o que a coroa britânica está fazendo está fundamentalmente errado. Fundamentalmente. Está totalmente errado. De cabo a rabo está totalmente errado. Então esse é o ponto. E aí vem um ponto que eu acho engraçado, né? O chá, um produto até então muito procurado nas colônias, era o maior problema do não consumo. Porque agora você tinha que obrigar as pessoas a não consumir chá. Porque não quer que ninguém importe, não quer que tenha chá nas colônias para impedir todo tipo de importação. E todo tipo de contrabando, né? Poderia ter contrabando. Típico da vigilância do comitê foi a repressão de Thomas Lilly, de Marblehead, por comprar chá para o consumo próprio. O cara só queria um chazinho, né? Mas Lilly foi pressionado a queimar publicamente o chá inglês. E se retratar dos seus erros. O cara só queria tomar chá, né? O cara queria... Aquele cara viciado em chá que queria só uma pelotinha de chá. Mas é difícil se obrigar as pessoas a não consumir, né? Tem pessoa que gosta, né? Faz parte da vida dela. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo que você vai entender o contexto deles. Vamos supor que tem uma contra-revolução, vamos supor, no Brasil, e as pessoas são obrigadas a parar de tomar, a parar de comer feijão. Tu acha que as pessoas vão parar de comer feijão, cara? No Brasil? É impossível, cara. É literalmente impossível. Vai ter contrabando de feijão, cara. Tu proíbe consumo de feijão, cara, não dá certo. Mas eu entendo o que eles fizeram fazer, mas na minha opinião não deveria ser feito dessa forma. Eu entendo o ponto deles, mas eu acho que às vezes você passa dos limites, né? Você tá ferindo a liberdade dos outros, dizendo a verdade, né? Connecticut fez pouca importação direta, portanto seu problema era, em grande parte, impor a proibição do consumo. Os comitês de inspeção vigilantes conduziram seus próprios julgamentos privados. Então você não poderia violar a associação de... Você não poderia tomar chá. Não pode. Chá não pode. Então seria correto coercivamente pedir o consumo? Na minha opinião, não, né? Mas beber chá, um passatempo favorito americano, provou ser novamente a parte mais difícil de fazer alguém cumprir isso daí, né? Quando Silas Newcomb, do condado de Cumberland, anunciou precipitadamente que pretendia tomar chá, todos os negócios com ele foram rompidos. Ou tu vai tomar chá? Então a gente vai boicotar você, cara. Tu vai ser cancelado. É basicamente isso. Então, depois ele retratou, falou, não. Ele pensou direito 2 meses, não, acho que eu não vou tomar chá. Eu vou tomar outra coisa. Vou tomar água. E aí vem o ponto da revolução em si, né? O comitê, uma instituição anárquica sem poderes governamentais, coercivos para tributar ou recrutar milícias, teve de depender de voluntários e de contribuições voluntárias. Né? Então, o ponto de Rothbard, eu não sei se é verdade exatamente, e você tinha uma contribuição do próprio povo para o sistema agora, né?
Por isso é anárquica, né? O próprio povo tá se juntando ali. Eles têm a noção de total war, né? Guerra total. Finalmente, as coisas começaram a ir pra um lado de guerra. Ninguém sabe quem atirou primeiro. Aqui está na página 1092. O importante é que os britânicos, apesar das ordens de Pitcairn para parar de atirar por muito mais tempo e com mais intensidade do que necessário, atirando impiedosamente contra os americanos em fuga, enquanto eles permaneceram dentro do seu alcance, 8 americanos foram eliminados no massacre, né? E aí, foi o estopim da guerra, né? Depois de tudo, o Cenedas foi rápido para realizar os eventos de 19 de abril de 1775, que tocaram essa questão do conflito armado, a Revolução Americana. E as linhas imortais de Emerson finalmente colocaram pela pena, né? Penned. Escreveram, né? Não, acho que não consigo traduzir daqui corretamente. Para o aniversário quinto daquele dia. By the rude bridge that arched the flood. Pela grande porta que abriu o dilúvio. Porta do céu, no caso. Their flag to April's breeze unfurled. No caso, a bandeira deles na brisa do abril foi desdobrada, né? Here owns the embarrassed farmers stood. Então agora os fazendeiros prontos para batalha estavam prontos, né? And fired the shot heard around the world. Eu não consigo pronunciar essa palavra por algum motivo. Mesmo quando eu era professor de inglês, eu não conseguiria pronunciar essa palavra. Mas o grande ponto é que o tiro deles foram ouvidos ao redor do mundo, né? Tanto que a França depois vai ajudar, mas o ponto de vista é que finalmente uma revolução acontecia. E essa revolução foi a base de todas as revoluções posteriores. E a Constituição Americana foi a base de todas as constituições posteriores. Então muitos países colonizados seguiram o exemplo americano. Então isso aqui não é só aplicável para a história americana, mas a história do mundo mudou por causa da Revolução Americana. Com inspiração e própria inspiração na própria Constituição Americana. Por isso que é dito que a Constituição Americana foi a base de todas as constituições. Embora outras, como uma certa brasileira, não seguiriam o exemplo, né? Uma Constituição enorme e horrível. A carreira de Hollis é um testemunho comovente da influência que pode ser exercida das atividades de um homem solitário, né? Porém dedicado, que era divulgador do libertarianismo nesse contexto, né? Hollis concebeu em 1754 seu plano de disseminar seus livros sobre liberdade pelo mundo, né? E aí a ênfase nas leis naturais, né? A ênfase lockeana nos direitos naturais foi ainda mais fortalecida pela influência do ilustre filósofo do iluminismo Christian Wolff, numa obra chamada Institutiones, né? Wolff enfatizou de forma mais consistente do que Locke que os direitos naturais do homem são alienáveis e, portanto, não podem ser alienados ao Estado por nenhum contrato social. Então, mesmo se todo mundo decidir eliminar você, sendo você inocente, eles estão errados. A coerção da maioria não faz a coerção ser justa. Se a maioria decidir as leis de forma injusta, continua sendo injusta. Então, esse é um ponto que eu vejo no direito judaico. De forma bem clara em Êxodo e em Deuteronômio. Então, a tradução em inglês da questão latina do jingle, né? De John Quincy Adams é: His hand to the tyrants ever sworn the foe. Então, nas mãos desses tiranos, sempre como inimigos, for freedom only deals the deadly blow. Porque a liberdade apenas dá um soco, né? Um hit mortal, né? Then sheets in the calm repose the rangeful blade. Então as cheats é aquele negócio que usa pra pôr a espada, mas eu não lembro em português. É aquele negócio que põe pra pôr a espada, né? Que é em calmo repouso, né? Com a lâmina da vingança, né? A lâmina que vai vingar, né? Que vem de ter uma noção de algo contínuo. For the gentle place in the freedom's hallowed shade. Para um lugar gentil, a liberdade, né? E no caso uma sombra segura, né? Então você tem uma sombra segura permite a liberdade, né? Então
mais ou menos isso. Você tá na sombra da liberdade. E não no sol escaldante da injustiça. Inglês. Citando no Rousseau agora, né? Embora ele fale que o contrato social de Rousseau é uma bosta, de fato é uma bosta. O final, a conclusão de Rousseau no contrato social não tem lógica. Basicamente, ok, 70% da população aceitou o contrato social, mas se o contrato social tem coisas imorais e injustas, quer dizer que isso tem uma histeria social que vai ter um monte de lei injusta ali e as pessoas vão concordar. Mas o contrato social não funciona, né? Tal foi a origem da sociedade da lei que impôs novos grilhões aos pobres e deu novos poderes aos ricos, né? Que destruiu irrevogavelmente a liberdade natural, no caso é o que a coroa inglesa fez, e fixou eternamente a lei da propriedade e a lei da desigualdade, né? Principalmente esse imposto territorial da parte da Inglaterra. Converteu a usurpação inteligente em direito inalterável para o benefício de alguns indivíduos ambiciosos, né? Pelos monopólios, né? Então você tinha os oligarcas ali e eram fantoches lá da coroa e castigavam o povo americano, né? Sujeitou toda a humanidade ao trabalho perpétuo, à escravidão e à miséria, né? Principalmente esse ponto, a miséria, né? Literalmente aqueles impostos abusivos e os intervencionismos ingleses, eles basicamente levavam os americanos à miséria. Eles não poderiam prosperar. E quando eles prosperavam, quando eles eram melhores que os ingleses, como se fosse inveja, né? Eles impediam que isso acontecesse. Colocavam leis para impedir que a economia dos Estados Unidos, americana, fosse melhor do que a inglesa. Então os americanos de alguma forma fossem melhores em alguma coisa, eles... Não, isso não pode acontecer. Então, basicamente estão impedindo a prosperidade americana. Leis e sociedade de pactos foram feitos para proteger e assegurar os súditos em suas posses e propriedades pacíficas e não para subvertê-los. Então, a lei não foi feita para você abusar dela, para você fazer o que você quiser. A lei natural indica que tem relações de não contradição e racionalidade na lei que permitem que eu diga que roubar é errado, ponto e acabou. Não preciso provar isso, é óbvio, é auto-evidente. A não ser que você não seja um ser humano. Nenhuma pessoa ou comunidade de pessoas podem ser considerada sujeita a qualquer pacto legal específico, exceto se pressupõe que a lei protegerá tal pessoa, comunidade, pessoas e suas propriedades. Isso contraria o Rousseau, né, em alguns aspectos. Porque o Rousseau cria... Tipo, o livro dele é bom, mas no final ele se complica, porque no fim ele fala: não, esse contrato social é só ter a aprovação de todo mundo. E se as leis não forem justas, a lei, ela tem um predicado anti-rei em Deus, que é eterno. Então a lei é imutável eternamente. Roubar é errado eternamente. Em Romanos 2 é dito dessa questão da lei no coração do ser humano. Ou seja, Deus, na genética comportamental humana, colocou a racionalidade nele e permite que ele consiga ferir o certo e errado no geral. Então, o ser humano é mau mesmo assim, ele escolhe fazer o mal, mas no geral ele sabe o certo e errado, no geral. Escolhe negar a Deus e aí fazer o que ele quiser. Às vezes sabe a verdade de Deus, mas ele ignora. Romanos 1:19. Cauterizando a sua consciência, se a gente pegar a visão de Aquino desse texto. Cauteriza com a sua consciência. Então, na verdade, a cauterização da consciência de alguns positivistas não faz direito natural ser errado. Então, existem leis absolutas que são predicadas em Deus, né? E essa é a noção deles. Embora nem de todos, porque nem todos tinham uma cosmovisão cristã totalmente, né? Portanto, nenhum governo ou rei pode forçar um homem a abrir... Aqui uma coisa também. Esse libertarianismo que a Hotpart defende aqui não é predicado no ateísmo, tá? Tu vê que a maioria aqui tem uma cosmovisão cristã em toda a questão teórica. Então você dizer que o libertarianismo americano, nesse contexto, era desassociado à noção de direito natural predicado em Deus do ponto de vista da cosmovisão cristã, tu tá louco. Tá louco, cara. Cristãos fizeram essa reforma. Essa revolução, no geral. Tinha pessoas que eram mais céticos e tal, não importa, mas até entre os acadêmicos, casos importantes aí. Mas no geral, era uma cosmovisão cristã. E a base era cristã, de certa forma, nos predicados, né? Tem uma base cristã. Então, portanto, nenhum governo ou rei pode forçar um homem a abrir mão de sua propriedade legítima. O poder supremo não pode tirar de nenhum homem nenhuma parte de sua propriedade sem seu próprio consentimento. Então, tudo aqui é questão de consentimento
Em direito, tudo é questão de consentimento. Né? Então, por exemplo, você beija uma moça, né? Ou a moça beija um. Normalmente é o homem que beija a moça que se ferra, né? Se ela não tem consentimento no beijo, tu vai ser preso, cara. Porque você feriu a liberdade dela, né? De uma forma até terrível. Sem o consentimento. Então você vai ser preso, cara, por assédio, no caso. Então você não pode ferir a liberdade da pessoa. Só tem que consentir. Se a pessoa consentir, aí tudo bem. Mas se você fazer a força e tal, isso é maligno. Então, uma pessoa beijar outra à força é algo maligno, é algo que fere a liberdade da pessoa, do seu próprio corpo, né? Então, qual a primeira noção de propriedade? A si mesmo. Se você fere a noção de liberdade pra outra pessoa, pra outro, tá ofendendo a pessoa, você tá ferindo a liberdade da pessoa. Então, o consentimento é a base do direito. Porque a defesa da liberdade e da propriedade americanas não podem ser conjugada como defesa dos direitos políticos e econômicos. Por que eu não posso aplicar isso pra tudo, do ponto de vista político e econômico, né? Claro que aplica. A base da economia é ética, cara, no fim. É ética e moral. Se você tiver uma ética esquerdista, sua visão econômica é totalmente diferente. Os comerciantes que se rebelaram contra o imposto de selo, ou os impostos sobre açúcar, ou chá, ou as restrições às leis de navegação, lutavam pelos seus direitos de propriedade e comércio. Livre de interferência. Isso daqui é livre mercado, cara. A luta pelo livre mercado. A gente quer se livre de vocês. Depois virou Somente no século passado virou ao contrário livre mercado, né? Virou. A América virou um problema, a sua própria visão constitucional inicial, né? Mas também um afastamento de várias coisas, né? Ao fazer, lutavam pela sua própria propriedade, pelos direitos de liberdade, e ao mesmo tempo, as massas americanas, da mesma forma, lutavam por todos os direitos de propriedade, tanto os seus quanto dos comerciantes. Então, não é só das pessoas no geral, né? Empresários também, agindo também na qualidade de consumidores, lutando contra os impostos e restrições britânicos. Até porque o comerciante que dá o produto com preço barato pra mim, e o comerciante, vou ter que fabricar meu próprio arroz, como que eu faço? Vou ter que comprar tudo, cortar tudo. Não faz sentido, né? É aquela visão de baixar lá do, do pai e do filho, né? A parábola do pai e do filho. Chegamos aqui ao papel vital dos intelectuais. Somente intelectuais profissionais de ideias em tempo integral, ou em grande parte em tempo integral, têm tempo e capacidade e inclinação para formular uma ideologia. O termo ideologia talvez não seja tão bom aqui. Acho que o termo nem é ideologia. O termo é uma base de pensamento. Então, se direito natural é algo justo, eu não creio que é uma ideologia. Ideologia é um termo pejorativo hoje em dia. Eu creio que é mais uma base de pensamento. Então, tu não tá seguindo algo de forma cega. Nenhum papagaio. Tu tá racionalizando, ok, minhas ideias batem com a noção de direito de propriedade privada. Direito natural. Coisa do tipo. Eu creio que o termo ideologia não é tão bom nesse contexto. Mas muitos intelectuais como o próprio Locke, como o próprio John Adams e vários outros autores são importantes nesse contexto. Jefferson. Então você tem que ter pessoas que conseguem estudar um tema de forma concreta, até porque a gente tá falando sobre direito, economia, ética e filosofia política. Não são temas simples. Não são temas que você aprende por osmose do além. Tem que estudar, tu tem que ler Sócrates, tu tem que ler Aristóteles, tu tem que ler história, tu tem que ler autores da época, tu tem que ler Hume, tu tem que ler um monte de cara, um monte de gente. Hoje em dia você tem que ler Locke, você tem que ler vários autores. Tem que ler as Catullérias. Então, eles tinham uma base. A gente tá fazendo isso e tem uma base, cara. A gente não tá fazendo isso que nem idiota. A gente tá tendo uma base lógica, que é sustentável e que é justa. Eles tinham que ter uma base para que as ações deles fossem condicionadas a algo correto, né? E não a algo injusto. Assim, no sentido mais profundo, a Revolução Americana foi uma revolução majoritária consciente em prol do libertarianismo e contra o poder. Uma ideologia libertária, aqui é a visão de Rothbard, tá? Você pode discordar. Enfatizava os direitos conjugados de liberdade e propriedade. O que eu tô fazendo aqui é ensinar a visão de Rothbard, tá? Às vezes eu contrario ele em algumas partes, mas não necessariamente concordo com tudo que ele diz. Mas aqui
Ele vai dizer que a Revolução Americana não foi apenas a primeira grande revolução moderna, foi também uma revolução libertária. Eu concordo com isso. Mas libertária no sentido de você buscar direito natural. Você não tá buscando algo que é totalmente anormal. É claro que a implicação, a interpretação do Rothbard no fim vai ser meio que anarcocapitalista. Então você tem que eliminar o Estado, né? O Estado é o problema. Eu creio que, com base em Romanos 13 e também na passagem de Cristo falando sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tanto o Estado e impostos é algo natural, faz parte do direito natural humano. Eu posso defender isso em outro momento. A minha diferença com o Rothbard é que a conclusão de tudo isso do Rothbard é o anarcocapitalismo. A minha conclusão é o minarquismo. Então eu creio que a Revolução Americana ela levou ao minarquismo na sua Constituição. Então tem até o curso de Constituição na Coursera, que, da Universidade de Yale, né, que o professor fala muito bem sobre esse tema, sobre a questão de que a Constituição Americana ela busca realmente o Estado mínimo, né? Ela busca só o suficiente para ter uma nação ali que funcione. De não dar o poder, porque eles tinham um histórico muito grande com oligarcas, né? Eles não queriam que o governo tivesse tanto poder assim. Por isso que em vez do pacto federativo, eles escolheram a confederação. Cada estado decidiria o que eles queriam, até porque eles tinham uma noção de colônias, né? A América foi uma questão de colonização diferente, talvez, de outras regiões, né? Acho que a história americana em relação a isso é bem diferente de outras colônias que foram realizadas, como a Austrália, o Brasil. É um pouco diferente a forma que as coisas foram conduzidas, né? Mas no fim, você tem essa questão de essa revolução que busca realmente libertarianismo. E do ponto de vista que o minarquismo também é um libertarianismo. Ela faz parte, né? Então eu por ser minarquista e creio que o Estado é necessário, com base numa ética cristã, ok? É claro, né? Se você tem uma ética diferente, as conclusões vão ser diferentes. A minha é cristã e por isso que eu me baseio nisso. Com base bíblica, né? Não é meu achismo, Romanos 13, e também a relação da passagem de Cristo falando sobre dar a César que é de César e a Deus que é de Deus. Então, só que o libertarianismo é uma volta ao direito natural, né? E a justa contra a economia, a justa contra a racionalidade. Eu creio que dentro dos modos do libertarianismo, eu sou um minarquista. Então eu não quero o fim do Estado, né? Mas que a gente pense de forma mais racional em relação a direito, economia, política e em geral. Enfim, esse é o meu ponto. Então, talvez você pense de forma diferente, né? Mas a gente fechou as aulas por hoje, né? Eu gravei tudo num dia com outras aulas. E amanhã, se Deus permitir. Hoje eu vou publicar tudo, né? E amanhã, se Deus permitir, eu vou. No caso. Até esqueci já. Eu vou publicar ela final. Eu acho que vai ser só uma. Vai ser tipo só um resumo do final. Eu não vou falar sobre a guerra. Eu vou falar mais sobre a questão do pacto da confederação. Ao invés do federativo. Assim, com poucos detalhes. E a conclusão do Rothbard sobre a Revolução Americana. No livro 5, né? E eu tenho muita intenção de falar sobre. Então é isso. Antes de terminar, eu só queria dar um adendo, já que a gente tá terminando o curso, de tentar mostrar no mapa, né, de uma forma mais visual, as próprias colônias, né? Então você tem aqui a região do Canadá, tem Montreal, Ottawa, Quebec, embora o mapa do Quebec era diferente anteriormente. Tem a região aqui onde seria, nessa parte que estou fazendo com o mouse, Louisiana. E você tinha as colônias nessa parte onde eu estou fazendo com o mouse, né? Você tinha Maine, Vermont, Nova Hampshire, os nomes podem mudar, né? Massachusetts, Boston. Então você tem aqui a área de Boston. Como um todo, você vê que tem várias ramificações de rios, né? É bem interessante para vários tipos de barcos chegarem aqui, né? Você tem uma área muito boa para portos serem estruturados, né? Aqui tem o aeroporto, por exemplo. E você tem aqui também, no livro do Rothbard, tem várias questões. Nessa região aqui, que é na Cape Cod Bay, em que você tem uma estrutura bem interessante aqui, ó, com partes como East Hands,
Orleans do Sul, né? South Orleans. Eu acho muito interessante do ponto de vista geográfico como essa estrutura dessa área aqui dos Estados Unidos é realizada, né? Quincy, nessa região. Enfim, tem até aqui uma Hancock Street, que é do Hancock que a gente viu anteriormente. Então você tem várias. Whitwell aqui, né? Você tem várias coisas que tem homenagem aí. Quincy, Avenue, Franklin. Enfim, várias ruas que tem homenagens a caras associadas à Revolução, né? Pessoas associadas à Revolução. Não só Boston, mas tu vai ter aqui Connecticut. Acho que falei errado. Nessa região, que fica mais embaixo aqui. Tem Boston, Massachusetts no geral, Connecticut, Nova York nessa região. Nova York também tem uma estrutura de rios muito interessante que passa por aqui, né? Então, e do outro lado você já tem Nova Jersey. Então, a estrutura, do ponto de vista geográfico de Nova York, também é muito bom para você receber embarcações. Então, normalmente cidades portuárias, elas são as mais ricas, né? Historicamente falando. Não necessariamente. Você tem Filadélfia, né? Que também vai aparecer no livro bastante. Você tem o rio que corta pra cá, o rio de Delaware. Você pode vir. Tudo aqui do Atlântico, né? Você pode vir aqui da Europa, né? Passando pelo Atlântico. A Mayflower Route, né? Que a gente viu anteriormente. Então a Inglaterra, ela está aqui. Você vê que a Inglaterra tem toda a estrutura de forma fácil, né? De ter uma comunicação e transações com a facilidade nisso, né? Em relação às colônias, né? Tu vai ter também Delaware, que a gente viu pouco. Também tem uma estrutura interessante aqui nessa área onde fica o Maryland. Então você tem Washington DC ali, pra onde os caras vão no The Walking Dead, né? Num certo momento. É zoeira. Mas é verdade. E você tem uma estrutura muito interessante aqui em relação a esse rio que entra em Washington, né? E passa por Washington e vai cobrir grande parte aqui da América em si. Eu ia falar só americana, mas não faz sentido. Aí você tem a Pensilvânia, que é aquele terreno que mudava toda hora. Só que as colônias não eram assim, tá? Tem a relação, mas não é exatamente as bordas que a gente tá vendo aqui. Então você tem aqui Pensilvânia, que aqui era meio anárquica, né? Você tem Virgínia, Ocidental e Oriental. Então você tem Virgínia aqui, as duas Virgínias. Richmond, Gloucester. Então, nas Virgínias você tem também um rio que passa aqui e entra na cidade. E normalmente você tem essa noção que as cidades grandes, elas ficam, passam rios, né? Historicamente, né? Essas cidades não aparecem numa bolha, né? Teve um processo histórico aí, colonial, de por que certas cidades são mais ricas do que outras, do ponto de vista estrutural, que demanda, porque elas são grandes, né? Porque elas se construíram, né? Você tem muito capital alocado ali, no geral, né? Então, em Richmond, você tem rios que podem vir, né? E sair barcos dali, que é muito importante para a economia da cidade naquela época, posteriormente. E você tem Carolina do Norte e do Sul, essa região aqui. Tu não tem uma estrutura tão bela do ponto de vista geográfico para chegar coisas, né? Mas você tem aqui Charleston, por exemplo. Você pode ter barco chegando. Aí você já tem rios que passam por aqui, né? E tem Geórgia, né? Geórgia é aquela parte mais monetária que a gente viu na época a parte das aulas sobre que a gente falou sobre a Geórgia, né? E mais pro lado de Louisiana, mas o ponto de vista é esses daqui, né? Então, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia Ocidental e Oriental, Delaware, Nova Jersey, Pensilvânia, Nova York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Nova Hampshire e Maine. Então você tem que ao menos saber como funciona, porque a estrutura geográfica não mudou, né? Então o mesmo rio que estava lá antes está ali, o mesmo lago que está aqui. E tem uma parte também da guerra com a França, né, que ocorre aqui, né? Tem uma relação aqui, porque você tem essa passagem, que você entra no Golfo de St. Lawrence. Eu já mostrei no outro curso, né? E você entra por essa passagem que você vai passar por fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos completamente. Então tem Montreal, Ottawa aqui, cidades posteriores, né?
Então você tem bordas que beiram os dois sempre, né? Sempre dividindo os lagos aqui. Detroit aqui, por exemplo, você vai ter basicamente uma borda. Um do lado do outro vai ter Canadá e o outro lado vai ser Estados Unidos. Aqui Estados Unidos, aqui é Canadá. É a cidade do Eminem que eu saiba, né? E aí, no caso, enfim. Aí você vai pra lá. Chicago fica pra cá. Mas aqui não importa. Aqui pra esquerda é outra história. Esse lado pra esquerda é outra história. Porque a gente tá falando sobre a revolução ainda. Porque colonizar tudo isso daqui é outra história, cara. Colonizar não, né? Você construir toda essa região aqui é outra história. O ponto de vista é aqui, né? Na revolução, no caso. Então, eu acho que essa é a base básica aí. O Golfo do México também é bem importante, porque tem coisas que chegam aqui perto da Geórgia. E inicialmente o Colombo, ele tem essa questão dessas ilhas aqui do Caribe. Obviamente você tem bem importante do ponto de vista econômico nesse contexto. Bahamas, Miami. Miami não, perdão. Bahamas. E Bahamas fica bem perto de Miami, né? Conveniente. Então, basicamente é isso.